Se Jesus morre na cruz para perdoar os pecados, que se coloca isso, as pessoas ensinam isso, aí eu pergunto, então por que Jesus falou para os discípulos batizarem para perdoar pecado? Eu entendo como uma limpeza de pecado ali do que já tinha e pra seguirem ali, sei lá, talvez essas ordens posteriores, porque, pô, não dá também pra um bagulho que eu fiz 2000 anos atrás tá limpando tua barra hoje em dia aqui, tá ligado? E aí tem um outro problema. Dizem que Jesus não tinha pecado algum, né? Se Jesus não tinha pecado, então por que Jesus se batizou, então? Então, aí eu teria que entrar no texto, achei que entrar no texto pra explico entender. Vai, fala aqui coisa que eu ia falar sobre a crucificação. Todos, sem exceção. Olha o que vai dizer os evangelhos. Todos que desciam ao Rio Jordão confessavam seus pecados. Aí eu pergunto, qual foi o pecado que Jesus confessou para João Batista? Qual foi o pecado que ele confessou? Vixe, desde a infância dele. Não está na Bíblia isso, não colocaram. Interessante. Mas está no livro de Enoque ou não? Não, isso aí está na infância de Jesus, é assim, ó. Lucas é o único personagem bíblico que vai tratar da infância de Jesus. Ao 8º dia, sua circuncisão, e aos 12 anos, Jesus indagando os doutores. Se Lucas tem a informação de Jesus no seu 8º dia de nascimento, e Jesus com os 12 anos, por que não colocaram o restante? Por que não canonizaram o restante da infância de Jesus? Já que Lucas tinha acesso a isso. Você diz no caso da entrada da puberdade ali até... Sim, vai ter Jesus com 12, depois Jesus com 33, com 30, mas por que não colocou antes que tem? Mas não quiseram colocar. E onde tem isso? Tem, chama-se Bíblia Apócrifa e Pseudepígrafe. Ela tem em português hoje, traduzida, é só adquirir. Vai encontrar a história de José o Carpinteiro, Maria, a infância de Jesus, Evangelho de Nicodemos. São esses evangelhos que vão tratar da infância de Jesus. E mas Jesus teve uma vida normal ali? Ele brigava brigava na escola, amigos, matou crianças porque foram e pisaram os passarinhos que ele fazia na praia. Jesus, certa feita, fazia passarinhos de barro. Os livros da Paulo diz, né? Criava os passarinhos de barro na praia, quando a gente faz os castelinhos. Aí eles iam limpar a mão assim, ó. Aí os pássaros criavam vida de barro e saíam voando. Até um dia que o amiguinho dele foi lá e destruiu os passarinhos de barro que Jesus ia dar vida para os pássaros. Aí Jesus foi e matou essa criança. Justo, né? E Jesus era um rebelde na escola. Jesus cegou o filho do professor da escola dele. Caramba, Jesus. É por isso que eu tô falando. E se você for pegar essa... Mas, irmão, na boa, se a gente tivesse esse poder na idade de Jesus, eu vou te falar uma coisa. Não, você quer... Eu tava em livro de história, viu? Não. E na adolescência que é ocultada ali, né? Pô, ele transformando água em vinho ali... E era vinho puro, viu? Era do bom, tá? Era do bom. Agora vamos usar a Bíblia, então? Vamos falar da malcriação de Jesus com 12 anos? Vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus está no templo. Os pais vão embora. Ninguém sabe onde Jesus está. Quando deram conta, não acharam Jesus. Acharam que Jesus estava entre os familiares, né? Aí chegam, vão procurar Jesus, encontram Jesus no templo. O que Jesus responde para Maria? Jesus era mal criado com 12 anos. Mas Jesus... Ei, calada. Não sabia que eu tinha que estar aqui para cuidar das coisas do meu pai? Jesus era mal criado. Com 12 anos. Está na sua Bíblia. Só ler. Está lá no Evangelho de Lucas, viu? Vai lá ler para você ver. Jesus contava no templo lá, indagando os doutores da lei. Que na verdade eu digo mais. Primeiro lugar, agora foge uma cultura. Para Jesus estar no templo indagando os doutores, Jesus tinha que estar com 13 anos, não com 12. Para entrar no templo indagar, ele tinha que ter a sua formação, que chama-se Bar Mitzvah. A menina é Bat Mitzvah, filha do mandamento. E o menino em aramaico, Bar Mitzvah, é filho do mandamento. E o Bar Mitzvah existe até hoje em Israel. Vai usar o kippazinho, vai usar o Yad para ler o Torá. É quando a criança lê a Torá publicamente. O menino com 13 e a menina com 12. Nissim Orlaf conhece. Nissim Orlaf é bom pra caramba. Então, o que acontece? Então, Jesus não poderia estar dentro da sinagoga indagando os doutores com 12 anos de idade. Ele está com 13 anos de idade. Já é um outro problema gravíssimo pode ter sido ali vamos dizer que foi um erro de escrita. É erro do copista, vai. Vamos por aí. Porque a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, santa, sagrada, inerrante. Então, inerrante. Mas quem escreveu a Bíblia não foi Deus, né? Porque tem muita gente que acha que Deus que foi Deus que foi lá. Tem gente que acha que foi Deus que escreveu. O mais interessante... os mandamentos só, né? Apesar que quando eu era pequenininho, bem criança mesmo, eu achava que era Deus que tinha escrito mesmo. É porque falam, né? É falado, é a palavra de Deus. Né? Não, mas eu achava que era Deus. Não, sério mesmo, eu achava tipo era... Uma questão interessante que eu explico no meu livro Como Surgiu o Novo Testamento é que vamos colocar que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, ok? Pedro, Paulo, Tiago, todo mundo escreveu, ok? Aí eu pergunto, por que Paulo não conheceu nenhum dos evangelhos escritos?
Não é tudo o mesmo período? É. Por que Paulo não conheceu as cartas que Pedro escreveu, que Tiago escreveu? Paulo não sabe disso. Não sabe da história O único que sabe é só Pedro, que diz que algumas coisas que Paulo escreveu é de difícil interpretação, onde uns indoutos e inconstantes torcem aquilo que ele escreveu. E Pedro falou que é de difícil interpretação. Aí eu tenho uns crentes dizendo que a interpretação vem pelo Espírito Santo. Peraí, mas Paulo e Pedro não tinham o Espírito Santo, não? E como que Pedro não conseguia decifrar o que Paulo escreveu? É isso que eu te pergunto, crente. Tem que tomar cuidado, viu? Quando você fala que a Bíblia é revelada, inspirada pelo Espírito Santo, e quem era Pedro, então? Quem era Paulo? Então você vê que Pedro conhecia algumas coisas daquilo que Paulo escreveu. Mas cadê Pedro falando que Mateus escreveu? E digo mais, para piorar, Lucas era companheiro de quem, segundo Atos dos Apóstolos? De Paulo. De Paulo. E como Paulo não sabe nada daquilo que Lucas escreveu? Você era companheiro. É controverso. Diário. Quer saber sobre isso? Adquira meu livro. Como surgiu o Novo Testamento, vocês vão saber. Tá na Amazon, viu? Na Amazon, no meu site. Era diário. Era diário. Escondido, né?